Boa tarde, sejam mais uma vez muito bem-vindos. A par do desconfinamento, também aqui nas Cision e Talks, caminhamos no sentido do final das nossas sessões, onde temos vindo a saber o que estão a fazer as marcas durante a quarentena. O Turismo do Centro marcou a primeira sessão desta iniciativa da Cision e percebemos o forte impacto da pandemia no setor do turismo. Hoje analisamos mais especificamente a resposta da hotelaria e do imobiliário à quarentena que vivemos, nomeadamente através do exemplo da United Investments de Portugal, que tem, por exemplo, o Pine Cliffs Resort ou o Sheraton Cascais Resort. Para isso, conto com a ajuda do diretor de Marketing e Comunicação do grupo. Boa tarde, Bruno. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, muito boa tarde. Se está connosco aqui no Zoom, já sabe, pode colocar as suas questões na janela Q&A e desejo também uma ótima sessão para quem nos acompanha no Facebook da Cision. Bruno, os setores da hotelaria e do imobiliário acabaram por sofrer uma maior restrição da atividade em comparação com outras marcas, por exemplo, que acompanhámos aqui nas Cision e Talks. De que forma é que foi possível adaptar o vosso negócio ao contexto de pandemia e como é que se refletiram as eventuais mudanças na respectiva comunicação? Boa tarde também a todos. Eu acho que ainda ninguém se adaptou totalmente. Estamos em fase de adaptação. Acho que como nós temos dito em uma série de reuniões que temos tido quase diárias, estamos a adaptar quase diariamente. Tentamos planear ao máximo, mas é muito difícil porque é uma situação totalmente nova para os nossos hóspedes, mas essencialmente para nós exige-nos uma capacidade de adaptação muito grande. Tanto no setor hoteleiro como no setor imobiliário, teve um impacto brutal, diria, falando primeiro do hoteleiro. Como toda a gente percebeu, era um setor que no passado recente teve um boom exponencial. Eu acho que a reação um pouco de todos é, como qualquer ser humano, é por experiência. A última experiência foi de uma crise que nada tem a ver com esta, e foi algumas das medidas que foram afetando vários setores, inclusive o hoteleiro, foram baseadas nessa mesma experiência. O que é certo é que esta é uma situação completamente excepcional e nós em Portugal vivemos uma situação completamente excepcional, que era o facto é que no antes-crise nós não éramos talvez um dos 3 destinos mais procurados do mundo e quando aconteceu a pandemia nós estávamos no top dos destinos, seja com Lisboa, seja com Porto, seja com Algarve, seja com Alentejo, seja com o crescimento da zona centro inclusive, e portanto a capacidade, o impacto na vida das pessoas é transversal um pouco por todo o país. E quando nos vimos obrigados a fechar portas e as pessoas e a tentar proteger ao máximo os trabalhos dos nossos colegas, que foi esse um dos nossos principais focos, e é uma das razões pelo qual a medida layoff é essencialmente para proteger esses mesmos postos de trabalho, porque sinceramente nós acreditamos que a recuperação também, na medida em que se antes da crise de 2007, 2008 não vivíamos a situação que vivíamos, acho que temos beneficiado também com ela, que é uma recuperação muito mais rápida. No setor imobiliário, de facto, houve uma queda abrupta da procura. Do ponto de vista logístico, tem um impacto menor. No entanto, estamos a falar de processos de venda e volumes de negócio elevados, mas os processos de compra e venda são processos mais morosos e, portanto, a nível de pipeline do que é que uma empresa pode faturar, pode ser um rombo bastante grande. Felizmente conseguimos adaptar. Nós já estávamos num processo de digitalização constante desde cerca de 2013, 2014, portanto nós já tínhamos uma série de ferramentas disponíveis para nos adaptarmos mais rapidamente a esta realidade, mas já estamos a ver novas tecnologias, novas ferramentas que permitam à equipa de vendas de marketing
e de promoção, poder falar com os potenciais compradores e facilitar-lhes e ser o mais claros com o imóvel que estão interessados, e nesse registro, por isso é que eu falo numa digitalização constante, porque é um processo que não acontece de um dia para o outro, e também não é, ok, vamos implementar uma série de processos digitais e pronto, está feito, e a partir não, é constante. Essa é a parte, essa é uma das grandes aprendizagens que acho que vamos sair desta pandemia, e no setor imobiliário conseguimos já ver isso, e felizmente muitos outros nossos, não só concorrentes, mas outros nossos parceiros estão-se a adaptar à realidade, e e em outros setores felizmente também já estamos a ver essa realidade. Entretanto, com a preparação da retoma da economia e o início do desconfinamento, como eu referia na abertura, a United Investments Portugal prepara também o seu regresso ao que podemos agora dizer à normalidade. Quais são as principais iniciativas? Estavas agora a falar desta nova preparação para tudo o que é esta digitalização do vosso trabalho e as respectivas medidas de precaução que têm preparadas. Também passa por aqui, não é? Esta digitalização ajuda-nos a estar protegidos, não é? Claro que sim, começa pela própria, pelas novas, pela questão do remote work, do teletrabalho. Portanto, esse é logo o primeiro passo, onde a maioria das empresas teve de se adaptar rapidamente. Devo dizer que no nosso grupo foi um processo relativamente pacífico, mas onde ainda temos que trabalhar. É muito importante as pessoas perceberem que as rotinas de trabalho não são as rotinas do teletrabalho. No entanto, é preciso perceber que continuamos a ter um horário, e é importante balancear a nossa vida, e essa parte é algo que nós tentamos promover. Nós em particular, é algo que tento fazer isso diariamente. Esse é um dos fatores, ou seja, o processo começa de dentro, ou seja, a nossa adaptação, de como é que os meus colegas, todos nos adaptamos a isto para poder pensar e depois executar as novas medidas, ou chamemos-lhe a preparação do novo normal e a execução do novo normal. Nesse registro tivemos estes 2 meses muito intensos, com muita análise, muitos dados a recebermos e a tentarmos extrair aquilo que pudéssemos tentar adequar aos nossos negócios. E assim sendo, começamos já com o Pine Cliffs, com a abertura a 6 de junho, depois ainda durante o mês de junho, ou mais tardar início de julho, estaremos com o Sheraton Cascais aberto, e o Hotel Porto, devido à pandemia, atrasou o processo de construção, por razões óbvias, não só por mão de obra, mas também pela falta de material, porque não há entregas. Isto foi um mal por todo o mundo. E o Wyatt, que também está previsto para 2021, também vai sofrer um atraso que será reprogramado consoante o regresso à normalidade da construção. No caso do Pine Cliffs, e que será o primeiro, não me quero focar só no Pine Cliffs, mas vou falar essencialmente porque será o primeiro, e o que nós definimos foram regras para todas as unidades do grupo, inclusive como a UIP tem participações em outras unidades a nível mundial, e em particular no IOTEL e outras unidades como na África do Sul ou Dubai. A ideia é criarmos regras fortes e parâmetros de higiene, segurança, essencialmente segurança, porque higiene já tínhamos padrões bastante elevados, e em conjunto com as marcas parceiras que trabalham nas nossas especialidades, como a Merit, no caso do Pine Cliffs e do Sheraton Cascais, implementarmos essas mesmas medidas, e essas mesmas medidas vão possibilitar a total segurança às pessoas, mas acima de tudo reforçar a comodidade, a experiência, isto como será claramente através de uma vertente onde vamos privilegiar na primeira fase a segurança, com novas metodologias de limpezas de quartos, de desinfecção dos nossos diversos outlets, de ginásios, dos spas, que ainda estamos à espera de saber
como vão funcionar a nível da Direção-Geral de Saúde. Vamos cumprir as normas, como é óbvio, e as recomendações todas da Direção-Geral de Saúde, mas para dar alguns exemplos, vamos ter, acrescentamos mais um processo de higienização e desinfecção nos quartos, onde depois dos nossos colegas limparem, a nossa equipa de housekeeping, que por si só vão estar equipadas para cada unidade. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo que víamos com profissionais de saúde, onde equipavam-se e desequipavam-se para entrar numa sala, vai acontecer o mesmo para um quarto, ou seja, a mesma pessoa que limpa 5 ou 6 quartos, ela vai ter um equipamento para cada um dos quartos, para garantir essa mesma segurança ao cliente. Depois serão desinfetados com máquinas que nós adquirimos, fizemos um investimento significativo para as nossas unidades, para garantir que a desinfecção é feita ou é reforçada o processo de higienização com essa desinfecção com máquinas de vapor. E no final, o quarto é selado. Existe um autoclante que sela a unidade e nesse registro só o cliente é que entra no quarto depois desse último processo. Portanto, não há a mínima possibilidade de alguém aceder à unidade depois desse processo todo de higienização. Estas mesmas máquinas são totalmente seguras e vamos inclusive aplicá-las em restaurantes, ou seja, dentro das regras as normais que já ouvimos nas notícias do afastamento das mesas e do processo de desinfecção, nós ainda criamos mais uma camada que é onde passamos com essa máquina, que é de utilização rápida, onde depois de uma família almoçar ou jantar, é limpa a mesa, o processo de higienização normal, e depois é ainda pulverizada com essa máquina, garantindo ainda mais esse processo de segurança para as pessoas. E o importante reforçar é que a história que vivemos no Pine Cliffs ou em alguma das nossas propriedades simplesmente adapta-se a este novo normal. Portanto, a experiência de uma pessoa que vem para o Pine Cliffs ou no Sheraton Cascais Resort e dessa família vai ser naturalmente fantástica, porque vamos poder garantir que a pessoa pode requisitar todo o tipo por exemplo, de comida para o quarto. Portanto, vamos reforçar os nossos serviços, introduzir novos serviços a nível de takeaway dentro do resort. Quase como uma espécie de Uber Eats personalizado e chamamos-lhe de luxo, o que vai possibilitar é que a pessoa possa estar no seu apartamento, e essa é uma das vantagens das nossas duas propriedades. Temos apartamentos e moradias, a pessoa pode estar em perfeita segurança com a família, ou 2 casais amigos, ou 3, num espaço e onde simplesmente se deslocam em total segurança pelas zonas abertas, as zonas comuns, tipo onde tem vários pontos de desinfecção das mãos, e podem fazer o seu percurso até à praia, se quiserem ir até um restaurante vão, se quiserem simplesmente fazer uma corrida durante o dia no Pine Cliffs ou no Sheraton Cascais, temos pistas de corrida já assinaladas para possibilitar também esse tipo de atividades, mas na prática e essa é algo que nós temos também trabalhado e nos preocupado bastante depois na parte que já lá vamos de marketing e comunicação, é de que a história simplesmente tem um novo capítulo, e o Pine Cliffs continua a ser o Pine Cliffs e o Sheraton Cascais continua a ser o Sheraton Cascais. Bruno, deixa-me recordar que para quem nos acompanha aqui no Zoom, coloque as suas questões aqui na janela Q&A, que o Bruno já vai responder. Como estavas a dizer, os portugueses estão agora a adaptar-se a um novo normal. Estamos a falar de estratégias de comunicação e a nossa comunicação agora é o novo normal. Mas eu diria que num cenário social e económico que ainda está totalmente, ou não está totalmente, aliás, demarcado da incerteza. Sabendo que a Covid-19 alterou o comportamento dos consumidores e tendo em conta todo esse conforto que nos estavas a falar desta nova experiência hoteleira, achas que há lugar para o luxo no futuro?
claramente. Aliás, isto é curioso porque o novo luxo ser a saúde era algo que dentro do nosso grupo já tínhamos, não é previsto, simplesmente estávamos atentos e investimos tanto recursos como na criação de uma marca que é o Serenity The Art of Wellbeing, que foi exatamente pensado em fugir ao conceito de spa, mas entrar dentro do conceito do que é o bem-estar, e o bem-estar aliado ao mais próximo à saúde. Não estamos a falar na componente médica, apesar de nós termos uma nutricionista, mas não é aí, porque aí é outro conceito dentro do turismo. Portanto, turismo médico e turismo de saúde são duas coisas diferentes, e o turismo bem-estar ainda é outra coisa. E nesse segmento do turismo bem-estar, onde podemos claramente encaixar esta nova fase, que em alguns pontos pode até inclusive cruzar-se com o turismo de saúde, na medida em que pode haver, e é algo que nós também estamos a trabalhar, onde parcerias com sistemas de saúde para garantir ainda mais um sentimento de segurança às pessoas e poder providenciar um acompanhamento mais rápido. Só para terem uma ideia, outra das medidas é que nós temos, por exemplo, no Pine Cliffs, 2 unidades perfeitamente preparadas para isolar potenciais casos suspeitos de Covid, portanto a pessoa podem estar perfeitamente descansados, porque existem 2 unidades perfeitamente preparadas, e depois, obviamente, fazer as normais diligências. E nesse sentido, eu acho que, e é algo que nós acreditamos e temos vindo a ver isto também porque há bocado eu estava a falar na parte imobiliária, e isto é algo que se muito cruza com a parte hoteleira, em particular nas nossas unidades. Nós temos proprietários que fizeram o período onde queriam ficar isolados, fizeram no Pine Cliffs, ok? E para eles aquilo foi o luxo. Portanto, esta nova, aquilo tudo que era adquirido, que era um dado adquirido para nós passámos a valorizar outro tipo de luxo. Se falarmos então também no segmento de luxo por si só, como por exemplo é o caso do Pine Cliffs, a procura nesse segmento não diminuiu, a procura cresceu, e a necessidade por mais serviços aumentou, e portanto as pessoas querem-se, naturalmente, isto não são tabus, as pessoas querem se sentir seguras, querem na mesma ir de férias, ou querem na mesma ir para a sua propriedade. E se calhar as pessoas perceberam também a importância do conforto, não é? Exatamente, sem dúvida. E o conforto claramente podemos considerar um luxo. E agora, o que para ti é um luxo e para mim é outro, mas eu diria que dentro do nosso negócio, esse é um dos segmentos onde, se olharmos para uma faixa do ponto de vista monetário, é algo que não crescemos de todo a procura, antes aumentámos. E, inclusive, por exemplo, para teres uma ideia, estamos a falar na parte imobiliária, as nossas moradias privadas têm um valor por volta dos 4 milhões, 4 milhões e meio. Essas unidades também estão disponíveis para alugar, e essas são sempre das primeiras a serem reservadas, e estamos a falar de 2 mil a 3 mil euros noite. Portanto, aqui a questão essa pergunta de se há lugar para o novo luxo, claramente que há, e é algo que vamos continuar a trabalhar, não esquecendo que há um luxo também para a maioria das pessoas, e esse claramente estamos focados na parte da garantia da segurança, aliada à experiência dentro dos resorts. Vamos então agora rever as questões das pessoas que nos acompanham aqui no Zoom. Estavas há pouco a falar da possibilidade de haver um isolamento caso haja necessidade para alguns visitantes dos vossos hotéis. A Maria da Paz pergunta se as vossas unidades hoteleiras vão fazer algum tipo de despistagem aos seus clientes. Nesta fase, no Pine Cliffs Resort, qualquer pessoa que entre na propriedade é-lhe medida a temperatura, portanto é feita com
com um dos nossos colegas à entrada, onde está devidamente equipado e a pessoa não precisa sair da sua viatura, ok? No caso de vier a pé, de entrar a pé, dentro do possível com a medida de distância de segurança, mas a pessoa está com viseira e máscara e é medida a temperatura. Não guardamos os dados, simplesmente é feita a medição da temperatura para conforto da pessoa. Aliás, nós temos pessoas que entram no resort e que nos pedem para fazer isso, ou melhor, pediam até nós termos e era uma das razões e, portanto, seja um dos nossos colegas, seja um dos colaboradores, seja um cliente, seja um proprietário, seja quem for, que entre na propriedade, é medida a temperatura e nas recepções também vamos estar preparados para fazer esse tipo de análise. Ainda não será ainda numa primeira fase com câmaras térmicas, mas é muito possível que esse venha a ser uma das implementações adicionais que estamos em fase de conclusão do processo, mas em todas as seções há também a capacidade do nosso staff monitorizar também a temperatura. A Ana Faustino pergunta se houve alterações do investimento publicitário nesta fase, seja nos média ou nos esportes. Claramente que sim, independentemente do cash flow, seja por setor ou seja e neste caso por empresa e dentro da hotelaria, estamos a falar de um setor que é muito volátil e estamos a falar de um setor que estava a contar com uma receita de X e que passou a ser totalmente negativa porque além de não ter entrado a receita, os custos estão lá. Portanto, há custos de manutenção, há custos com os colaboradores e, portanto, era impossível não haver essa retração. O que definimos do ponto de vista estratégico foi adaptar-nos ainda mais. Nós já tínhamos um mix interessante do ponto de vista dos vários canais, ou seja, entre reduzindo, estamos a falar entre offline e online e tudo o que é digital eu diria que neste momento estaríamos com o mix entre o que é offline, incluindo o Public Relations, os 67%, 70% e o restante em digital, ok? Porque eu estou a falar aqui em proporção, porque a parte de Media e Public Relations ainda incorpora um grande investimento e é fundamental na nossa estratégia e eu aqui faço um mix entre o que é social media e os chamados influencers dentro de um mix estratégico com a parte de Public Relations e depois todo o investimento em digital. O que nós fizemos durante este período, tivemos que obviamente retrair, porque só para terem uma ideia, a queda nos nossos sites a nível de procura desceu entre 92% a 96%, ok? E estamos a falar entre paid media e orgânico, e portanto isto implica que houve um estudo engraçado que eu li, que a maioria das pessoas não gosta que as marcas estivessem a ignorar o tema Covid, ok? E portanto nós não temos um motivo para comunicar Covid, temos outros temas para comunicar, no entanto reduzimos aquilo ao essencial, não queremos massacrar as pessoas. O canal digital é um canal que vai ficar perfeitamente congestionado e só as marcas que se conseguirem adaptar do ponto de vista de segmentação e microsegmentação da informação é que vão ter a capacidade de obterem mais resultados, porque neste momento dentro da hotelaria, focando nesse setor, muito do negócio já vem maioritariamente pelo digital, seja através de OTAs, seja através de campanhas diretas feitas pelos hotéis. E neste momento vamos ter todo um universo de setores que neste momento não estavam, ou melhor, que já estavam no digital, mas que não dependeriam tanto. Eu lembro-me só assim de cabeça, um dos nossos parceiros da BMW, que dentro do setor automóvel eles estão com quebras acima dos 70%, o que é uma coisa assustadora, e ao mesmo tempo, se pensarmos, tipo, se calhar na nossa cabeça ainda é impensável comprar um carro online, ok? E no entanto a Tesla já o faz há cerca de pelo menos 2 anos em Portugal.
E, portanto, isto é tudo um processo de adaptação. No nosso caso, acho que mais do que a adaptação é a otimização e melhorar os canais digitais e as ferramentas que pomos ao dispor, não só internamente, mas essencialmente a forma como depois chegamos aos nossos potenciais clientes. Bruno Vasco Garcia pergunta-nos, tendo em conta a boa resposta de Portugal à pandemia, até este momento, em comparação com países concorrentes, como Espanha e Itália, espera que o nosso país venha a beneficiar disso e iniciar a retoma do turismo mais cedo e com mais turistas estrangeiros? Obrigado, Vasco, pela pergunta também. Eu tenho falado com vários colegas meus de outras unidades também, e há uma série de webinars associados a isso. Todos os dados levam a crer que sim, que a nossa recuperação será mais rápida. Eu diria que durante os últimos 30 dias a maioria dos hotéis em Portugal estaria apostados essencialmente no mercado português e Espanha. Em Espanha já deu sinais de que não estarão tão interessados em sair do país, okay? Os últimos dados que nós recebemos. Itália vai depender claramente das linhas aéreas, ok? Mas eu, no entanto, posso partilhar que a nossa experiência nós temos uma base de quase 400 proprietários só no Pine Cliffs, cerca de 30 a 35% são portugueses e depois o restante é um mix variado de investidores a nível mundial. Dentro da Europa, um dos países onde temos mais é a Inglaterra, e temos proprietários que nos perguntam, e nas últimas semanas nos perguntavam quando há abertura, quando é a abertura, quando é a abertura. Nem tanto as medidas alguns perguntavam se havia algo, mas, e também porque interesse, porque têm a propriedade cá e querem saber o que é que vai acontecer, mas eles querem essencialmente marcar voos. Felizmente já há companhias aéreas que já estão a anunciar a abertura de voos ainda durante o mês de junho, o que é excelente. Acho que com esta adaptação ao novo normal e com as medidas que a maioria do setor hoteleiro está a tomar, mesmo a nível do turismo de Portugal no todo e todas as regiões de turismo, inclusive no setor da aviação, ok? Eu penso que estamos mais do que preparados para começar a receber dentro desta nova realidade. Bruno, como dizíamos há pouco, queremos todos ir de férias, não é? Temos aqui também mais uma pergunta. Para além do planeamento do que fizeram do novo normal, e agora regressamos mais um pouco às estratégias de comunicação, durante a quarentena, se tiveram alguma ação para fazer engagement com os vossos clientes? Durante como eu estava a dizer, durante este período houve um retrocesso claro de procura, e no que diz respeito a novos clientes, ou seja, o nosso hóspede, tentarmos encontrar novo negócio ou criar novas formas de engagement, isto às vezes era um pouco contraditório estarmos a criar novas medidas para algo que as pessoas não sabiam o que é que ia acontecer. No setor hoteleiro, a nossa maior dificuldade foi não saber o que é que nós íamos contar, porque estamos a falar de medidas que aconteceram há menos de um mês. Portanto, os hotéis tiveram menos de um mês para estarem-se a preparar e adaptar para o que iria acontecer. Portanto, o nosso foco foi, e essa foi uma das necessidades identificadas, não só porque era algo que nós já estávamos a trabalhar no grupo e era um foco estratégico, era a parte do conteúdo. Neste momento o que nós tentámos focar ao máximo foi nesse mesmo conteúdo. É importante também referir que o Pine Cliffs faz parte, é uma marca do grupo Marriott e portanto também dentro do grupo Marriott, e se estiveram atentos quem esteve, houve, por assim dizer, uma uniformização e uma comunicação também conjunta no sentido de não criar ainda mais incerteza e às vezes ao estarmos a querer criar algo novo sem sabermos o que é que vamos oferecer a seguir, às vezes ainda cria uma maior incerteza e uma maior insegurança, que era algo que não queríamos de todo
criar nos nossos hóspedes. Obrigada a todos pelas vossas questões. Para terminar, Bruno, peço-lhe uma perspectiva sobre a situação atual. Conte-nos o que aprendeu de novo como profissional de marketing e comunicação e à semelhança do que temos perguntado às várias marcas que têm estado connosco nas Season e Talks. Sabe qual é o caminho para as marcas em situação de quarentena? É algo que, apesar de trabalhar com a melhor equipa do mundo e temos também parceiros que são fantásticos em diferentes áreas de Valência, acho que essa havia aquela expressão do $1 million question, e eu acho que toda a gente, e acho que são todas válidas, acho que o maior ensinamento vai claramente enquanto seres humanos, esse é o primeiro ensinamento. Do ponto de vista profissional, gostaria até de ter capacidade, mas neste momento há demasiada informação, e acho que esse é um dos ensinamentos claramente a tirarmos daqui enquanto profissionais de marketing e comunicação, que é o de nos contermos, no sentido de não ir ao encontro daquilo que eu estava a falar há pouco do congestionamento digital, mas aqui de uma forma transversal. Okay? Não entrarmos numa situação de desespero, simplesmente porque agora, ok, estamos todos parados, mas isso é uma situação totalmente nova para todos. Portanto, se tivermos... Eu sempre ouvi dizer que às vezes falar menos às vezes é muito melhor do que nos alongarmos demasiado, e como, tirando em política, onde isso muitas vezes funciona, nós sabemos ser muitas vezes políticos, mas acho que neste caso é claramente o de não congestionar ainda mais a massificação da informação, porque eu acho que este período é um período de consolidação do canal digital, sem dúvida, é um período de novas metodologias para as empresas com a questão do teletrabalho, que eu espero que continue para a maioria das empresas, seja numa combinação entre presencial e teletrabalho. E para as marcas, claramente, é um sinal de que quem teve a capacidade de construir valor de marca, quem teve a capacidade de criar um conteúdo rico à volta da marca, vai prevalecer, ou então pelo menos vai reagir muito mais rapidamente. Há bocado estavam a perguntar na parte do investimento, mais do que às vezes o investimento seja em publicidade, digital advertising, ou seja o que for, é a capacidade que temos de investir na criação de conteúdo, seja através dos profissionais que estão nas empresas, seja em conjunto com as empresas e parceiros da área do setor da comunicação que ajudam a construir essas mesmas marcas. Eu acho que esse sim acho que pode ser um ensinamento importante, pelo menos para mim foi, e para a nossa equipa, e é algo que estamos a tentar valorizar ao máximo. Muito obrigada pela participação, Bruno, foi um prazer. O prazer foi todo meu, obrigado a todos. Boa tarde. Hoje, com o diretor de Marketing e Comunicação da United Investments Portugal, percorremos os desafios da comunicação durante a quarentena nos setores da hotelaria e do imobiliário, ambos com forte impacto na economia e os dois obrigados a reduzir fortemente a atividade devido à Covid-19. Na próxima quinta-feira vamos falar com a diretora de Marketing e Comunicação da SEAD Portugal, Teresa Lameiras. As Season e Talks e os recursos da Season sobre a Covid são gratuitos, por isso inscreva-se em season.pt/covid-19. Até lá, sempre que possível, já sabe, fica em casa.